Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger e hoje nós vamos falar sobre a importância da Companhia de Jesus no processo de expansão territorial brasileiro. Tudo bem? Então vamos ver o objetivo dessa aula? Compreender como ocorreu a chegada dos jesuítas no Brasil. Analisar o funcionamento das reduções jesuíticas, também chamadas de missões. Então vejam. Retomando, você lembra o que foi o movimento da Contra-Reforma? O que a Contra-Reforma tem a ver com as missões jesuíticas? Vamos ver? Para tentar conter o avanço do protestantismo na Europa e fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Nesse contexto, a ordem jesuítica tornou-se uma grande defensora do catolicismo. Então, perceba, tinha acontecido a reforma protestante na Europa, né? E a intenção da igreja era impedir o avanço da religião protestante, impedir que eles tomassem fiéis da igreja católica. Como eles iriam fazer nas colônias na América? Então, entenderam que era importante também catequizar os povos originários, tanto na América quanto na África e na Ásia. Aqui na América, então, foi enviado as missões jesuíticas, tá? Criaram a Companhia de Jesus para que, através da Companhia de Jesus, os povos originários fossem catequizados e convertidos à fé católica, tá? Então, veja. O Ministério Público Federal investiga a entrada, olha a notícia, pessoal. O Ministério Público Federal investiga a entrada ilegal de missionários em terras indígenas no Amazonas, né? O que você pensa sobre a evangelização dos povos indígenas? Você concorda que afeta os costumes dessa população? Então perceba que é histórico também esse processo de querer converter os povos originários. Essa notícia, ela é recente, é do ano passado, de setembro de 2020. Agora são missionários protestantes, mas lá no início da nossa história, eram missionários, eram padres católicos que vieram para cá para converter os nossos índios, né? Será que é correto fazer isso? Reflita sobre isso, né? Então aqui, a atuação dos jesuítas. Compreender a presença dos jesuítas no Brasil nos permite entender a atuação da Igreja Católica na América colonial portuguesa. Além disso, nos permite compreender o uso de mão de obra indígenas pelas missões religiosas, bem como o processo de conversão dos povos indígenas e a importância de respeitar a sua religiosidade, seus hábitos e costumes, porque na verdade eles não foram respeitados. Na medida em que Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus, né, e eles vêm para cá em 1549 e decidem catequizar, né, a gente percebe que esse direito de eles agirem de acordo com seus costumes e exercerem as suas crenças foi tirado dos povos originários, né? Então, vamos ver aqui, a Companhia de Jesus, fundada então em 1534 pelo militar espanhol, né, Inácio de Loyola. Havia ali uma disciplina rigorosa, pois eles eram chamados soldados de Cristo. Missão, divulgar o catolicismo na Europa e evangelizar os povos da Ásia, África e América. Então aqui o Santo Inácio de Loyola, ele era um padre também, tá, gente? Então, ele que trouxe para cá. Os jesuítas vieram para o Brasil em 1549, acompanhando o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Dedicaram-se ao ensino da religião cristã e à formação de crianças. Fundaram colégios nas principais vilas e cidades do litoral brasileiro. Os jesuítas, eles foram responsáveis pelo primeiro modelo de educação que se instalou no Brasil. Tá? Então veja que eles vieram junto com o primeiro governador-geral. A partir do momento, então, que a coroa portuguesa entendeu que precisava organizar a administração da colônia portuguesa aqui, enviando o governador-geral e os seus auxiliares, capitão mor, ouvidor mor e provedor mor, né, trouxe também a Companhia de Jesus, porque entendia que também precisava se preocupar com a conversão dos povos originários, dos índios aqui.
Tá? Então foi dessa forma que os jesuítas vieram e começaram esse processo de conversão dos índios. Tudo bem? Então aqui os jesuítas foram para o interior e lá criaram missões, grandes aldeamentos indígenas. A maior parte dessas missões localizava-se na Amazônia e região sul. Então aqui nesse mapa nós podemos ver todas as cruzes que existem, ó, são lugares de aldeamento. Então as cruzezinhas verdes são os aldeamentos portugueses e as cruzezinhas vermelhas são os aldeamentos espanhóis, porque nós temos que lembrar que esse território era dividido. Parte era da coroa espanhola e parte da coroa portuguesa. O interessante é que se nós observarmos aqui, a gente vê que os portugueses já avançaram o Tratado de Tordesilhas, né? Através da instalação de missões jesuíticas, eles já tomaram aquela parte, o que acabou permitindo a formação do Brasil português do tamanho que ele é hoje, tá? Então vamos para a primeira atividade dessa aula. Para conter o avanço do protestantismo na Europa, a Igreja Católica iniciou um movimento conhecido como Contra-Reforma. Nesse contexto, a ordem jesuítica tornou-se uma grande defensora do catolicismo. Quais foram as suas principais ações? Então vocês vão lembrar do que nós falamos até aqui nessa aula, vão copiar essa questão no caderno de vocês, responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade? Então vamos lá. Para conter o avanço do protestantismo na Europa, a Igreja Católica iniciou um movimento conhecido como Contra-Reforma. Nesse contexto, a ordem jesuíta tornou-se uma grande defensora do catolicismo.
Quais foram as suas principais ações? Os jesuítas tinham por missão divulgar o catolicismo na Europa e evangelizar os povos da Ásia, da África e da América. Na América colonial portuguesa, dedicaram-se ao ensino da religião cristã e à formação de crianças, fundando colégios nas principais vilas do litoral brasileiro. Então, eles acabaram criando, a partir da catequização dos índios, o primeiro modelo de educação. Qual era o objetivo deles? Então, ensinar esses índios a ler e escrever e convertê-los à fé cristã. Nessas missões jesuítas, eles faziam esse processo. Então, eram missões onde tinham uma disciplina bastante rígida, né? E dentro dessa disciplina rígida, esses índios eram alfabetizados e catequizados e convertidos à fé cristã, tá? Então, veja aqui, nas missões, os indígenas tinham várias funções. Então, dentro dessa disciplina rígida, os índios, eram responsáveis por tudo o que movimentava essas missões, né? Então, veja, eles cultivavam, plantavam cereais, frutas, erva mate, eram responsáveis pela extração de produtos na floresta, como cacau, baunilha, guaraná e plantas medicinais. Vários desses produtos, inclusive, eram exportados e na produção eles faziam tecidos, móveis, esculturas e madeiras. Agora veja uma coisa, então as missões jesuítas, elas não eram só uma questão humanitária. A partir do momento em que esses índios extraíam produtos que eram exportados, a igreja lucrava também com esse modelo de aldeamento, né? Então os índios eram obrigados a trabalhar para os padres, né, produzir tudo que fosse consumido nessas missões e ainda produtos que seriam vendidos, tá? Seguindo essa disciplina rígida, horário para acordar, horário de oração, horário de trabalho, que muitas vezes também não agradava os índios, e quando os índios reagiam, eles eram punidos pelos padres, tá? Então veja, comunicação. Para que exercessem o seu trabalho na colônia, foi necessário criar alguma comunicação com os indígenas, uma vez que esses falavam tupi e os jesuítas falavam português. Assim, o padre José de Anchieta desenvolveu um manual que auxiliava na comunicação entre eles, a chamada língua brasílica, língua tupi adaptada pelos jesuítas. Veja que interessante aqui. Eles perceberam que não estavam obtendo êxito tentando alfabetizar os índios no português. Claro, os índios não sabiam o português, eles falavam tupi-guarani. Imagina tu ser alfabetizado numa língua que tu não conhece. Então eles perceberam que para funcionar, eles teriam que aprender, sistematizar a língua tupi-guarani, né? A partir então dessa sistematização, alfabetizar os índios em tupi-guarani para depois ensinar eles o português. E aí eles começaram a perceber que isso funcionava e que eles tinham êxito, tá? Então veja que interessante, eles tiveram que se curvar nesse aspecto, aprender a língua nativa, para então conseguir alcançar o objetivo deles, né? Então aqui, ó, uma arte, né, de gramática da língua mais usada na costa do Brasil em 1595, feita pelo José de Anchieta, tá bom? Então vamos para a nossa próxima atividade. Como os jesuítas faziam para se comunicar com os indígenas? A gente acabou de falar sobre isso. Então vocês vão relembrar o que nós vimos, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então, sétimos anos. Veja, como os jesuítas faziam para se comunicar com os indígenas? Os jesuítas desenvolveram a língua brasílica, que era a língua tupi adaptada pelos jesuítas. Então, eles, na verdade, por que aqui a gente fala, eles desenvolveram a língua brasílica? Porque eles sistematizaram uma língua que até então era só falada. Eles tiveram que colocar, a partir da fala, os símbolos para sistematizar, criar um alfabeto e criando as palavras para que os índios aprendessem, então, a ler e escrever nessa língua que até então era falada e que agora passa a ser escrita. Por isso, língua brasílica, tá? Então, veja, as missões jesuíticas, né? As missões jesuíticas entre os povos indígenas ocorreram majoritariamente entre o povo Guarani, no sul da América, tá? Então, aqui a gente vê uma missão onde mostra, né, a organização, a igreja, o cemitério, né, o colégio onde os índios estudavam, tá? Potiguaçu, abrigo dos idosos, viúvas e órfãos, aqui no número 4, né? Oficinas, moradias, praça como centro de convivência, né? O local de reunião das lideranças, onde era organizada a administração dessas missões, a horta, o curral, a estrebaria, ou seja, as missões jesuíticas eram unidades produtivas extremamente organizadas, comandadas com uma disciplina rígida, onde os índios, cada um, tinham as suas tarefas e os padres administravam. Como a gente já tinha falado lá atrás, os índios eram responsáveis por produzir tudo que era consumido ali, por desempenhar todo o trabalho necessário para a manutenção da organização e inclusive limpeza desse ambiente, tá? Então veja, o que você sabe sobre os 30 povos das missões? Né? Então, porque não foram uma missão, foram várias missões que foram organizadas, né, pelos padres jesuítas, tá? Então aqui, ó, aqui nós temos o mapa do Paraná. As reduções jesuíticas do Guairá no século XVI, né? No século XVI, as terras do atual estado do Paraná pertenciam, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, à Espanha. Então veja, a partir mais ou menos de Curitiba, todo o estado do Paraná era pertencente ao domínio espanhol, né? Então, acabou se criando aqui a província del Guairá, onde fundaram várias missões jesuíticas, né? Muitas dessas ruínas estão na cidade de Guaíra e também no Paraguai, porque depois acabaram, né, acontecendo essas divisões políticas e o Paraguai ficou do lado de lá do Rio e aqui Brasil. Então, ali nessa região é que nós temos os maiores aldeamentos indígenas, na região de Guaíra, né, onde eram as antigas Sete Quedas. E o Paraná, então, depois, por conta dos bandeirantes, passa a ser português. Mas, num primeiro momento, eram terras espanholas, onde tinham vários aldeamentos, então, indígenas, tá? Vamos para a nossa última atividade dessa aula. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, a qual país pertencia as terras que atualmente fazem parte do Paraná? Vocês vão lembrar, então, do que nós acabamos de falar. Vão copiar essa questão no caderno de vocês e vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção dessa atividade? Então veja, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a qual país pertencia as terras que atualmente fazem parte do Paraná? Pertenciam à Espanha, né? Posteriormente, por conta da ação dos bandeirantes, é que passou a pertencer a Portugal. Vamos fazer a retomada então dessa aula? Nessa aula nós falamos dos objetivos dos jesuítas na América Portuguesa. Vimos então que o objetivo deles a partir da Contra-Reforma ou da Reforma Católica era catequizar esses índios, né? Ou impedir o aumento de fiéis protestantes na Europa e aqui nas colônias da África, América, Ásia, converter os povos originários. E a forma como eles encontraram foi afundando essas missões jesuíticas, onde os índios eram responsáveis, né, por todo o funcionamento dessas missões através de uma disciplina rígida. Vimos que eles sistematizaram e organizaram a língua tupi, que se tornou a língua brasílica, para que eles pudessem então alfabetizar os índios, primeiro em tupi-guarani, para depois ensiná-los o português, e catequizá-los e convertê-los ao cristianismo. Vimos que foi importante para o processo de expansão territorial, uma vez que essas missões, elas se organizavam no interior do território brasileiro. Foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.